Sem mais delongas, vamos aí para o 7º parágrafo do capítulo 22 da nossa confissão, onde fala sobre o culto religioso, já abordado, e agora entraremos no dia do Senhor. Hoje, né, o domingo, o sábado cristão. O que diz a nossa confissão sobre isso? Então, irmãos, não vou conseguir acabar esse parágrafo hoje, tá? É um assunto extenso, porque eu preciso trazer as provas bíblicas de toda essa doutrina, de todo esse dia específico de adoração. Então eu vou com calma, vou apresentar no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, todos os embasamentos bíblicos que nós temos. Tá? Não que estejam todos aqui, mas o irmão pode depois até mesmo estudar, mas será bem direcionado com esse estudo. Então o que diz o texto da confissão? Pelo desígnio de Deus, há uma lei da natureza. Então, olha, a primeira coisa do que tange a dia do Senhor é que a confissão diz que há uma lei da natureza. Os irmãos no capítulo anterior, né, estudaram sobre a lei, os aspectos da lei. O que é a lei natural, irmãos? Quem lembra? Hã? A lei colocada no nosso coração. Ela foi escrita depois? Essa lei? No quê? O decálogo, tá? Então, quando eu falo decálogo, eu estou falando do quê? Os 10 mandamentos, que é o quê? O caráter moral de Deus, tá? Então, olha só, a primeira coisa sobre o dia do Senhor é que há uma lei da natureza que, em geral, uma proporção do tempo seja destinada ao culto. A Deus, desta forma, em sua palavra, por um preceito positivo, olha lá, positivo, moral, perpétuo, por isso que a confissão anteriormente abordou o caráter da lei, o que é a lei, válido a todos os homens, não só crentes, todos os homens, em todas as eras. Então não é só no passado lá com os judeus, não. Deus particularmente nomeou um dia em 7 para um descanso. Que é isso aqui? É dormir? Vamos ver. Para ser-lhe santificado, desde o início do mundo até a ressurreição de Cristo. Foi o último dia da semana. E, a partir da ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, o que é chamado de dia do Senhor. E deve continuar até o fim do mundo como o sabate cristão, sendo abolida a observação do último dia da semana. Tá? Então, hoje é qual dia da semana hoje? Primeiro dia da semana. Tá? Então, alguns ditos aí de alguns homens piedosos, quando olhavam para essa doutrina, quando olhavam para o dia do Senhor, o que eles falavam? E isso é para reflexão nossa. Jonathan Edwards: nenhum cristão, portanto, deve descansar até que ele tenha descoberto satisfatoriamente a mente de Deus neste assunto. Nenhum cristão deve descansar até que você tenha um entendimento satisfatório sobre esse assunto. Se o sábado cristão for da instituição divina, é sem dúvida de grande importância para a religião que ela seja bem mantida. E, portanto, que todo cristão esteja bem familiarizado com a instituição. Então, primeira coisa, se realmente for, se após esse estudo aqui, ou você que já entende sobre isso, mas até mesmo você que esteja buscando, se for uma instituição de Deus, você deve levar isso com seriedade. Jonathan Edwards, então, era um homem que observava o dia do Senhor. A W. Pink também fala. Nossa indagação, então, limita-se a isso. Deus exige que seu povo mantenha um sábado durante a dispensação cristã, ou seja, na nova aliança? Ele lança essa pergunta. Se ele fizer isso, então tal sábado é necessariamente um sábado cristão. Se ele não o fizer, então esse é o fim da questão. Então a questão é uma instituição ou não é? É isso que você tem que ter em mente. Se você tiver sinceridade consigo mesmo e com a palavra de Deus, em constatar que isso é uma instituição divina, então uma coisa é certa, você deve observar. Você deve observar. Tá? Então, o primeiro que eu quero tratar aqui com os irmãos é
qual é os aspectos deste mandamento, né? O que está dentro do dia do sabate cristão? Isso olhando desde o Antigo Testamento. Então vamos ver. A confissão fala que esse preceito é positivo, moral e perpétuo, correto? A confissão disse isso. Mas existem aqueles que se equivocam por observarem somente um aspecto do mandamento. Então, aonde que as pessoas se perdem? Aí já deve estar vindo na sua mente aí, adventista do sétimo dia, né? Por que eles se perdem? Porque eles observam este mandamento apenas com um aspecto, um só. Alguns entendem que o mandamento é somente moral e deve ser observado exatamente como na antiga aliança. Eu coloquei aqui, ó, adventistas do sétimo dia. Então eles olham, isso é algo moral, então deve ser observado como era observado no Antigo Testamento, olhando apenas por um prisma. Outros, que é somente positivo, e portanto foi anulado e não possui mais qualquer relevância na prática da nova aliança. Então olham que aquilo era uma observância, uma ordem divina no Antigo Testamento, e que não tem mais validade no Novo Testamento. Tá? Geralmente quem vai ter essa visão são os dispensacionalistas. Aqueles que enxergam o enredo bíblico através de 7 dispensações. Tá? O período da inocência, o período da lei, aí tudo isso já passou. Aí hoje não se tem mais valor aquelas coisas. Então também olha para este mandamento apenas com um olhar, com um aspecto. Entretanto, notamos que a confissão reconhece ambos os aspectos, moral e positivo, no quarto mandamento. A confissão de fé batista 1689 foi elaborada por quem, irmãos? Por puritanos. E Chadvan, aqui é difícil a pronúncia, né? Dishorne, né? Eu tenho a confissão de Westminster comentada por ele. Né? Eu utilizo muito desse material desse autor aqui. Explica o entendimento deles a respeito do sabate. Então, como que os puritanos enxergavam o sabate? Os puritanos distinguiam o que era cerimonial daquilo que era moral. Então, eles olhavam para o quarto mandamento e, diante desta lei, eles falavam, isso aqui é moral, esse aspecto é moral, e esse aspecto aqui é cerimonial. Tá? O que é isso? A gente vai chegar nesse ponto. Tá? Mas a primeira coisa que você deve olhar para o quarto mandamento, conforme a nossa confissão, é que ela tem um aspecto moral e tem um aspecto cerimonial. Tá? O dia a ser guardado era considerado o aspecto cerimonial. Então o dia específico, o sábado, ele era cerimonial, o dia. E assim sujeito a mudança. O ritmo de descanso, um dia em 7, era uma ordenança moral. Então um tempo seu deveria, moralmente falando, ser reservado a Deus. Esse é o aspecto moral. Que deveria ser cumprido por todos até o fim do mundo. Turretini, François Turretini, também um reformado, tem as dogmáticas dele, né? Afirma, este preceito é misto, em parte moral e em parte cerimonial. Moral quanto à substância, ou seja, a necessidade do culto divino em tempo determinado e certo, como eu disse aos irmãos, porém cerimonial quanto à circunstância. Ou seja, a determinação especial do 7º dia. Então, os irmãos conseguem enxergar isso? Que existe um aspecto onde Deus determina a todos os seres humanos, moralmente falando, que todo o seu tempo ele deve ser administrado a uma parte dele ser separada em devoção completa ao Criador. Isso é moral. O dia, as circunstâncias, o que rodeia esse dia, o que envolve esse dia, aí já é um aspecto cerimonial. Tá? Aí entra o dia específico. Então, os aspectos do mandamento são esses, são 2. Se eu perguntar lá quais são os aspectos do 4º mandamento, a irmã vai falar o aspecto cerimonial e o aspecto moral. Tá? Este mandamento também era tipológico. Como assim?
Além disso, ainda sobre o aspecto positivo do Shabat, essa ordenança de Deus direta, também é importante notar que ele apontava tipologicamente para um descanso superior. Porque o que Deus fez no sétimo dia da criação? Ele descansou, né? Veremos esse texto. Então, amados, quando Deus institui isso, ele também está colocando ali um sinal. Ele está colocando ali uma tipologia para um descanso superior. Quem abordou isso? Quem lembra? O autor de Hebreus, lembram disso? Ele fala sobre o descanso que está em Cristo. O Senhor sobre o sábado, né? Então, um descanso superior em Jesus Cristo. O Senhor sobre o sábado. Isso também será analisado esse texto de Marcos 12, 8. Aquele que daria descanso perfeito aos seus seguidores. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados. Ele é quem conduz o seu povo para o descanso perfeito. Olha lá o texto de Hebreus, já pregado aqui nessa igreja. Samuel Waldron, afirma que assim como as cerimônias serviam de sombras, o sangue do animal era uma sombra, o próprio animal, o cordeiro, era uma sombra, né? Tudo aquilo, o sacerdote era uma sombra para o grande sumo sacerdote. Então tudo isso culminou em Cristo. Isso aqui não é diferente, irmãos. O dia do Senhor também contém ali um sinal para o povo. As cerimônias serviam de sombras que apontavam para Cristo. Assim também, o descanso do sétimo dia tinha um caráter tipológico desde a criação. Ele comenta, Samuel Waldron, o sábado do sétimo dia, como vimos, tinha um caráter tipológico desde o início da criação. Pode, desse ponto de vista, ser visto como uma sombra. Tá? Então isso é um ponto em comum, tá, entre os reformados. Então, amados, agora analisando essa questão da lei moral, natural e positiva, que está embutido dentro do quarto mandamento. A lei da natureza nos revela que, em geral, uma proporção do tempo, pelo desígnio de Deus, seja separada para a adoração a Deus. Essa lei está gravada nos corações dos homens. Isso é revelado por sua palavra e a confissão então passa a falar sobre o dia de adoração. Dizem que o mandamento é um mandamento moral, perpétuo e positivo. O que significa essas palavras? Positivo é algo que se soma à lei da natureza ou à lei moral, como os irmãos falaram. A lei moral de Deus foi gravada inicialmente no coração do homem. Romanos capítulo 2. Os gentios, citei de manhã, né? Os gentios, eles se tornam lei para si mesmos. Cumpridores sem ter a lei. Isso significa o quê? Que Deus gravou o seu caráter moral na criação, no homem. Então, aonde que vem a lei positiva? Quando ela é somada a isso. E ela passa a ser revelada. Então, o caráter moral de Deus, gravado no homem, passou a ser revelado no Sinai, nas tábuas dos 10 mandamentos. Tá? Então aquilo começou a ser então uma lei positiva também. Tá? Deus ordenou, Deus revelou. Não é intuitivo, ou parte do que está escrito nos corações dos homens. Mas os aspectos de quando e como esse tempo deve ser observado é revelado aonde? Por sua palavra. Sendo assim então um mandamento positivo. E também um mandamento moral. Tem sua origem no ser de Deus. E sua essência está escrita nos corações de todos os homens. Por último, disse que é um mandamento perpétuo. Ou seja, um que não irá embora, mas permanecerá com o homem para sempre. O interessante deste mandamento é que ele está em pé de igualdade com todos os outros. Honrar pai e mãe é algo que eu posso chegar numa certa idade do meu pai e deixar de honrá-lo? Eu posso fazer isso? Não. E guardar o dia do Senhor? Também não. É um caráter, é um aspecto moral. Está impresso naturalmente, porque desde a criação Deus imprimiu isso. Foi revelado, ou seja, ratificado na revelação, confirmado pela própria palavra de Deus. Mostrarei os textos. E, amados, é algo perpétuo. Não passa, então. Não passa.
A ponto de, isso é algo tão sério e moral, eu fiz uma tabelinha para os irmãos no estudo da lei. Os irmãos lembram? Os irmãos viram que 9 mandamentos estão ligados ao que? A pena de morte. Lembram disso? O único que não está é a cobiça. Por quê? Porque a cobiça permeia todos os outros. Mas existem leis, isso está na tabela que eu mandei para os irmãos, tá? Com base no caráter moral de Deus, ou seja, decálogo, com a pena de morte caso seja descumprido. Então veja, pena de morte é algo muito grave. Passa a ideia de uma seriedade e um zelo da parte de Deus quanto a isso. Porque não são todos os pecados que ele matava, correto? Não são todos. A penalidade de Deus em certos aspectos pecaminosos nem sempre eram com a morte. Mas veja, a pena de morte foi anexada à profanação do dia do sábado. Isso está em Êxodo 31, 14 a 15. Que outro comando ou mandamento meramente cerimonial, se fosse apenas cerimonial, algo que passasse, teria a pena de morte anexada a ele? A pena de morte foi aplicada a questões morais no Antigo Testamento. Como é demonstrado a partir da pena de morte que está sendo imposta pelas violações do Decálogo. No Antigo Testamento, nós encontramos texto, por exemplo, se o teu filho for rebelde, o que deve fazer com ele? Apedrejá-lo. Por quê? Vai de encontro com o quinto. Desonra. Tá? Charles Hodge, um presbiteriano muito conceituado, escreve: a violação de nenhuma lei meramente cerimonial ou positiva foi visitada com esta penalidade. A lei do sábado, por ser assim distinguida, foi elevada muito acima do nível de meras promulgações positivas. Não era apenas positivo, algo que passava. Um personagem, no caso Deus, a figura de Deus, foi dada a este mandamento. Não apenas de importância primária, mas também de santidade especial. Quando eu penso no 4º mandamento, qual é o exemplo básico que eu tenho? Quem embasa para mim o 4º mandamento? O próprio Deus. Deus descansou. Deus deu o exemplo em Gênesis. Então, olhar para o 4º mandamento é você estar olhando para o próprio Deus. E continua. Não só a pena de morte foi instituída para o sábado como parte do direito civil de Israel, mas até mesmo o escravo. Olha como é para todos os seres humanos. Porque o mandamento abrange também os escravos, aqueles que estavam nas casas dos israelitas. Os não israelitas deveriam observar o dia do sábado. Mesmo embora eles não pudessem participar da festa da adoração ou ao templo. Os gentios não poderiam ir ao templo. Eles não participavam da Páscoa. Era apenas para os judeus. Mas quando eu olho para o 4º mandamento, o 4º mandamento abrange até mesmo esses homens que não participavam da adoração judaica. Ou seja, ele abrange até mesmo os gentios. Então, amados, continuando. No entanto, os escravos deveriam manter o sábado santo. Isso também é visto em Neemias 13, verso 15 a 21, onde ele vê os escravos vindo no sábado trazer alimento a Jerusalém. Fazer câmbio, trocas. E Neemias condena aquilo. E o que ele manda? Ele manda fechar as portas de Jerusalém. Não é para ter. Então você vê isso se desenrolando até no Novo Testamento. Eu não vou falar do Novo Testamento, mas o próprio Cristo. Onde que ele estava nos sábados? Quando você lê os evangelhos, aos sábados ele estava onde? No templo, ensinando, observando. Olha lá, Êxodo 31, 14 a 15. Presta atenção no texto. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito. Em 6 dias você pode trabalhar. Você pode ter a sua vida secular, você pode ir atrás do teu sustento, do pão de cada dia. Mas o 7º dia é o sábado. O dia de descanso.
consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Então ele repete. Ele repete. O que isso nos passa? Se eu olho para o caráter moral de Deus com esse texto, eu vejo o quão sério ele é nesse aspecto. E se Cristo, quando chegarmos no ponto em que Cristo, se Cristo é o Senhor do sábado, e eu sou o cristão, o que cabe a mim? Nós vamos chegar lá. Então, eu só estou colocando um tijolinho de cada vez, tá? E o irmão vai somando isso, tá? Vai guardando cada ponto aqui colocado. Então, o nome do dia, para que não haja confusão. É sabate? É dia do Senhor? Como eu denomino esse dia? Poucos cristãos antigos chamavam o domingo de sabate. Ou sabate cristão. Porque associavam este nome à antiga aliança. E a observância legalista dos judeus. Então, os cristãos antigos, puritanos, por exemplo, eles não vão querer dar o nome de sabate cristão. Eles vão querer falar do dia do Senhor. Tá? Justamente porque lembra as observações legalistas dos judeus. A frase dia do Senhor é usada em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Como uma designação para o domingo. O dia em que o Senhor Cristo ressuscitou dos mortos, que foi no domingo. No entanto, muitos deles, basicamente, sabatizados no dia do Senhor. Eles fizeram as muitas coisas que foram prescritas para o sábado e cessaram de seus trabalhos seculares. Portanto, simplesmente chamando-o de dia do Senhor, eles não os desconectaram totalmente do quarto mandamento. Então não é porque eu mudei o nome, não é porque eu chamo de dia do Senhor, é que o caráter de observância desse dia, de cessar das nossas obras, que eu vou deixar também. Mas queriam designá-lo a observância, desligá-lo, perdão, da observância judaica. Tá? Então, a forma legalista dos judeus nós não cumprimos, não é assim. Pois o próprio Cristo nos ensina que obras de misericórdia podem ser feitas neste dia. Agora, para um judeu, segundo o Talmud, tinha lá uma lista gigantesca. Nem carregar a maca você podia no dia do Senhor. Tá? Então, nós desligamos deste aspecto cerimonial, legalista. E olhamos para o quê? Para o caráter moral disso, principalmente. O dia do Senhor é o nome do Novo Testamento. No Novo Testamento, para o dia da adoração e de descanso, para o povo da nova aliança de Deus. O princípio do sábado, basicamente, é se consagrar a deveres espirituais. Vou ler de novo. O princípio do sábado, basicamente, é se consagrar a deveres espirituais. Isso, amados, envolve uma preparação, envolve um dia reservado para você se dedicar a disciplinas espirituais. É o dia, geralmente, que você vai propor um jejum. É um dia, por exemplo, que você vai pegar a prova da EBD, onde fala sobre as doutrinas de Deus, e vai estudar. É um dia que você vai pegar a sua família e vai fazer um culto mais prolongado na sua casa. Você vai falar mais sobre a palavra. Talvez, se durante a semana você pega um texto, ou faz uma pergunta do catecismo ortodoxo, no domingo você vai fazer 2 ou 3. Então é um dia para você se dedicar ao Senhor. O princípio do sábado, basicamente, então, é se consagrar a deveres espirituais. O sabate cristão conecta o dia do Senhor com o quarto mandamento e demonstra que não temos 9, mas 10 mandamentos. Porque para muitos só tem 9. E o nome é decálogo. Deca, vem de 10. São 10 mandamentos. E o quarto está neles? Está neles. E está em qual tábua? Na primeira tábua. A primeira tábua representa o quê? O relacionamento que o homem tem para com Deus, como se relacionar com Ele. A segunda tábua, como se relacionar com o próximo. Tá? Pode falar. Quais que são os que acham que são 9 mandamentos? As pessoas os dispensacionalistas geralmente, que descartam e falam que isso é apenas uma observação do Antigo Testamento. Ah, eles acham que são só 9? Exato. Descartam esse foi embora. Tá? Geralmente os dispensacionalistas. Aí eles estão aí nas igrejas, várias denominações, né?
Justamente por quê? É teologia bíblica. O problema disso é teologia bíblica, irmãos. A teologia bíblica que vai nos trazer a conexão entre os livros e essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Tá? Por isso que nós estamos trabalhando Hebreus aqui. Para que os irmãos tenham uma identidade cristã e um entendimento de como o desenrolar histórico da Bíblia aconteceu. Para que serviram aquelas cerimônias? O livro de Hebreus é excelente para isso. Tá? Então, geralmente, as pessoas que não enxergam esse enredo, né, e criam um espantalho, porque os dispensacionalistas, desculpe, né, eles têm uma colcha de retalhos. Pegam um pouco disso ou disso aqui, a lógica não fecha no pensamento deles. O Gessé estudou há pouco tempo, né, Gessé? Ele viu lá. E eles vão mudando, né? Tem o dispensacionalismo progressivo, né? Tem o mais arcaico, enfim, eles vão mudando. Por quê? Justamente porque não fecha a conta desse enredo bíblico. Qual é a nossa teologia bíblica? Pactual, nossa, dos presbiterianos. Tá? Nós somos pactuais, porque nós entendemos a conexão, Deus no desenrolar do tempo, fazendo pactos com o seu povo. Mantendo esses pactos, renovando e progressivamente até chegar em Cristo, ele concluir tudo aquilo que ele prometeu. Tá? Então, pactos e promessas. Então, amados, o dia do Senhor é o nome do dia do Novo Testamento, né? Como damos no Novo Testamento. Enquanto o nome dia do Senhor associa o dia do Senhor a Jesus Cristo e a sua abençoada ressurreição. Tá? Então, o nome dia do Senhor vai nos remeter principalmente a Cristo no Novo Testamento. Tá? Então, você não vai ver sabate cristão, né? Mas, se você encontrar alguém, com certeza ele não vai se remeter ao judaísmo, ao legalismo, em toda a parte cerimonial. A instituição do sábado. Agora vamos começar a falar sobre alguns textos que apresentam essa instituição do sábado. Vamos lidar aqui com o fato de que o sábado foi instituído no 7º dia da criação, como um dia de descanso para o homem. Ainda bem que eu já preguei Gênesis aqui, né? Já está bem fresco aí na mente dos irmãos. Não foi algo recém-introduzido no Monte Sinai. O 4º mandamento, irmãos, ele não surgiu no Monte Sinai. Ele surgiu aonde? Na criação. Tá? Mas é tão antigo quanto a criação. Se pudesse ser demonstrado que o sábado não foi instituído no Sinai, mas na criação, então os argumentos usados contra o sábado, em conexão com a morte da aliança, ou seja, a abolição disso na nova aliança, né, a aliança mosaica, por exemplo, são inúteis. Então a prova é indubitável. O que mantém esse mandamento totalmente válido até os dias de hoje? Principalmente pelo caráter dele ser na criação. Tá? E não apenas na lei mosaica, porque muitos aspectos da lei mosaica, realmente, elas já foram abolidas. Em Cristo, os aspectos todos cerimoniais, de Levítico, enfim. Então, uma vez que o sábado transcenderia a aliança mosaica, e não uma parte única e nova dela, veja, Joseph Paipa que fala, ou é Pipa mesmo? Paipa, quem é bom do inglês aí? Tem um livro sobre o dia do Senhor, muito bom desse camarada aqui. Tá? Referência. Escreve, junto com o trabalho, Gênesis 1, 28 e 2, 15, e o casamento, onde que foi instituído o casamento? Lá em Gênesis. Gênesis 2, 18 a 25, Deus instituiu o sábado para governar a vida de toda a humanidade. Assim como as instituições de trabalho e casamento são permanentes. Assim, e a afirmação, e vamos ver, amados, se essa afirmação é verdadeira e bíblica. Nossa discussão do sábado como uma instituição na criação, uma bênção e um mandamento dado ao homem na criação, será centrada em 3 textos principais, que eu vou passar. Vou até coloquei um extra aqui, tá? Êxodo 16. Mas principalmente em Gênesis 2, do 1 ao 3, tá? Criação. Êxodo 20, do 8 ao 11, que é os 10 mandamentos, e Marcos capítulo 2, verso 27 a 28, onde temos o próprio Cristo falando sobre esse dia. Tá? Então esses 3 principais textos nos dão uma base. Mas olha só, amados, Deus instituiu o casamento. E quando Cristo, lá em Mateus 19, estão lembrados, quando os fariseus perguntam a ele sobre o divórcio, qual que é o embasamento bíblico dele?
de Cristo para responder. Não foi assim desde o princípio. Ele está pensando em quê? Na criação. Ou seja, o caráter criacional de Deus em Gênesis, o Bereshit de Deus, ele é importantíssimo para nós. Porque ali é apresentado, Moisés apresenta neste livro glorioso de Gênesis, o princípio de todas as coisas, irmãos. Ele está se revelando ali para a humanidade. E a criação deve ser olhada com cuidado. Tá? Não só ele, mas Paulo também, quando fala que as mulheres não devem ensinar, ele fala, porque quem foi enganada no Éden, lá na criação, foi a mulher. Então ele traz essa questão da autoridade humana, o sacerdócio humano, com base em Gênesis. Não é cultural. Tá? Não se perde no tempo. Então sempre que os irmãos verem na Bíblia algo sendo embasado com a criação, opa, então isso aqui tem um aspecto moral. Casamento é algo moral? Com certeza, irmão. Com certeza. Então, primeiro texto, Gênesis 2, verso 1 a 3. Repito, já pregado aqui. Tem gravação. O irmão que quiser assistir, tem lá a gravação, é uma playlist só de Gênesis, o Rodrigo, que tem lá. Tem uma playlist só de Gênesis, já estamos no capítulo 4, então o irmão pode olhar lá, eu falo sobre o descanso do Senhor. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e olha lá, e nesse dia, descansou. E não só isso, não parou aí o verso, olha só. Abençoou Deus, o 7º dia, e o santificou. Isso aqui é muito significativo. É o próprio Deus separando, abençoando, santificando. Não é o homem. Não é o homem. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aí uma grande pergunta que você deve fazer nesse texto. Deus se cansa? Se ele não se cansa, para quem que era isso então? Para o homem. Tá? O homem é que deveria olhar para isso e ter um momento onde ele separava para Deus. Tá? Foi deixado aqui então um exemplo. Foi deixado aqui então uma marca na criação. Então, vamos discorrer um pouco aqui. Peguei algumas falas, né, do Turretini. Veja, Deus, o Senhor soberano e criador, ao concluir a criação, descansou. Este descanso não era necessário, pois Deus não se cansa. Isaías fala isso. Isaías 40, verso 28. Nesse ponto, podemos constatar um princípio em Gênesis 2, do verso 2 a 3. Turretini afirmou que esse texto diz respeito à instituição do sabate, ou seja, o estabelecimento de um dia de descanso a cada 6 dias para que os seres humanos santificassem a adoração a Deus. Então, 6 trabalha e 1 separa. Estas palavras são claras demais para serem revertidas, irmãos. Pois não é possível dizer que Deus abençoou o 7º dia e o santificou, a não ser por uma instituição. Os irmãos estão falando, o que mais Deus abençoa lá na criação? Quem lembra? E os abençoou e disse: sejam fecundos. Ou seja, o ato de gerar é uma bênção de Deus. Eu falei isso também aqui. O texto diz isso. Né? Então veja que o dia do Senhor também é acompanhado por abençoou Deus. E não só isso, o santificou. Aquele dia foi abençoado para nenhum outro fim, senão para que fosse consagrado ao culto divino. Porque santificar é o quê? Não é consagrar? Não é separar? Em memória do descanso divino das obras da criação. Santificar e abençoar é separar do uso secular e comum e dedicando a um culto divino. Joseph Piper, ou Pipa, observa, descansando no sábado, Deus refletiu sobre a beleza e a glória de seu trabalho completo, tendo alegria nele. Seu descanso consistia em alegria e prazer, em contemplar a obra da criação, que remete à sua glória, seus atributos, como Paulo diz em Romanos capítulo 1. Então, amados, isso, no início,
nos mostra que nosso descanso de sábado não consiste apenas em descanso físico, por causa do cansaço. Não é só isso. Não é apenas parar de trabalhar, mas sim ao meditar sobre o trabalho e as coisas de Deus. O dia é do Senhor. Aí eu começo a pensar. Estava falando com a minha esposa isso hoje, né? Que nós almoçamos e vamos conversando sobre as coisas de Deus. O mínimo que se espera de um cristão, no domingo, é estar na igreja. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Tá? No dia do Senhor, ele estar na igreja. Se é 2 cultos, esteja nos 2 cultos. É o mínimo. Eu sei da dificuldade dos irmãos, mas cabe o esforço. Se é algo moral e Deus preza por isso, cabe o esforço. Cabe uma programação. É dever do cristão. E não só do cristão, de todo ser humano. Isso aqui é sério, irmãos, que nós estamos falando, é um mandamento moral de Deus. E não outra coisa. Tá? Então, Gênesis deixa isso muito bem claro. É uma instituição divina, segundo o texto. Se você olha isso aqui, você enxerga como uma instituição divina? É indubitável. Abençoou e santificou. 6 para trabalho, 1 para o descanso no Senhor. Você entendeu isso? Amados, isso se perdeu agora, depois do século XIX. Mas se você olhar para os nossos pais batistas, os nossos irmãos presbiterianos lá do passado, você acha que isso aqui era ponto de discussão para eles? O que você acha? Todos os escritos dos puritanos, você pega lá, vai estudar sobre o dia do Senhor. Quem é que mais escreveu sobre isso? Os puritanos. Ou seja, século XV, XVI, XVII era algo normal. Era algo comum na cristandade. Mas hoje? Ah, não, hoje não. Hoje se perdeu. É o famoso 9 mandamentos. Muitos vivem conforme 9 mandamentos e não 10. Tá? João Calvino. Não podia ficar de fora, né? João Calvino explica que esse preceito fora estabelecido por Deus como uma norma perene, para que no dia do sabate, livres de suas demais ocupações, os homens pudessem dedicar-se inteiramente a Deus. Ele afirma que primeiro Deus repousou e depois abençoou esse repouso, para que em todos os tempos ele fosse tido como santo entre os homens. Santo! Desse modo, Calvino atesta que devemos ter sempre na lembrança o objetivo dessa instituição. Pois Deus não ordenou aos homens que simplesmente guardassem como santo o 7º dia, como se eles se deleitassem em sua indolência, mas antes, a fim de que, sendo liberados de toda e qualquer ocupação, pudessem mais prontamente aplicar sua mente ao Criador do mundo. Por fim, Calvino concluiu que esse dia é um santo repouso, porque retira os homens de suas ocupações ordinárias para que se dediquem inteiramente a Deus. Os puritanos, no sábado, começavam sua preparação para o dia do Senhor. Os puritanos, eles jejuavam no sábado. Eles tinham um momento de contrição no sábado. Longos períodos de oração no sábado. Para entrar no dia do Senhor, no domingo. E ter um deleite completo. Um coração preparado para o culto. Era assim que eles faziam, irmãos. Então, eu não estou falando para você olhar apenas para o caráter histórico do dia. Eu estou pedindo para que você seja sincero e olhe para as Escrituras. E só defina as perguntas que foram feitas por Pink lá no início, Jonatas Verdes lá no início. É uma instituição divina ou não? É só isso que você precisa saber. E começar a adequar a sua vida nisto. Joel Bick, esse está vivo, tá? Esse não morreu ainda não. Joel Bick também concorda que é um erro comum assumir que o sábado tem sua origem na doação da lei no Sinai. Então o que ele está falando? Isso foi lá na criação. Tal conceito ignora o fato de que o sábado não é introduzido como algo novo, mas, ao contrário, é reconhecido como algo antigo, histórico, que agora deve ser lembrado e observado pelo povo de Deus. Lembra-te do dia do sábado
para o santificar. Êxodo 20, verso 8, ele cita. Joel Bick. Tá? Estados Unidos, ele? Estados Unidos, né? Americano. Aplica isso na igreja dele. Inclusive, as mulheres lá na igreja dele usam véu. Tá? Do Joel Bick. Tá bom? Os materiais que nós estamos tendo aí traduzidos hoje, né, na nossa língua, sobre as doutrinas reformadas, muito é esse homem aqui, ó, que está traduzindo. Tem uma teologia sistemática dele agora, né? Ele também traduziu, foi traduzido dele, tá? De Joel Bick. Aí mais um texto, esse aqui é extra, tá? Que eu coloquei para os irmãos. Antes, Êxodo 16 está antes de Êxodo 20. Então, antes da instituição revelada, positiva, nas tábuas da lei, já tinha esse preceito sobre o povo de Israel? Vejamos. Texto bíblico. No 6º dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso. Sábado, olha lá, consagrado ao Senhor. Isso é antes da lei. Isso é antes de Moisés receber as tábuas. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno, porque chovia o maná. E o maná cessava qual dia? No sábado. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, no sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo. Teve uns obstinados lá, tá? Mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, olha só, atenção para o até quando. Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos? Até quando traz a ideia do quê? De tempo. Ou seja, de uma profanação que não era só aqui que estava acontecendo, neste momento. Era algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Até quando? Então, o 4º mandamento, ele só veio na lei de Moisés? Não, não veio. Então, significa que foi lá em Gênesis mesmo. Tá? Até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado. O Senhor lhes deu o sábado. E por isso, no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. Deus dava dobrado na sexta. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. É um dia de consagração. Êxodo 16, 22, 29. Aí alguns comentários. A próxima menção explícita do sábado, após Gênesis 2, está em Êxodo 16. Lá lemos sobre o maná que o Senhor deu a Israel no deserto. Vamos primeiro notar como o sábado é descrito no verso 23. É um dia de descanso solene. É um dia sagrado e que é caracterizado pelo descanso. Além disso, não é apenas um dia de descanso, mas é um santo sábado ao Senhor. É igualmente um dia de adoração. É um dia que deve ser santificado e mantido santo. Não é para si mesmo, mas para Yahvé. Estas palavras repetem 3 características do sábado. Primeiro, projetado para o descanso. Segundo, santo separado dos 6 dias. Terceiro, guardado ao Senhor. Ou seja, é um dia para a adoração divina. Aonde que eu vou estar então no dia do Senhor? Junto com os meus irmãos. Aí eu não vou para a igreja por causa de preguiça. Aí eu não vou para a igreja porque eu tenho outros afazeres. Aí eu não me reúno na Assembleia dos Santos no dia solene para a adoração, designado para a adoração. Não venha com a pergunta, então é só no domingo que tem adoração? Eu já falei sobre isso anteriormente. Que tem o culto privado, que você pode ir na sua casa, com a sua família, adorar a Deus. Mas o dia agora do Senhor é uma instituição e você deve ser sincero com isso. Você deve ser sincero com isso.
Se você realmente é um cristão, porque isso aqui é para cristão, tá? Guardar, consagrar, isso aqui somente quem consegue fazer isso é aqueles que amam a Cristo e querem se dedicar a Ele. Por isso que Davi dizia, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um dia de alegria, não é um dia de peso. É um dia de satisfação, de contemplação a Deus. É um dia que eu vou sentar com meu irmão, vou falar das coisas do alto. É o dia que eu vou cantar salmos com o meu irmão. É um dia que eu vou exortá-lo e ele vai me exortar. É um dia para isso. Um dia dedicado. Por isso que todo primeiro domingo do mês, o que nós fazemos? Ficamos todos aqui, da manhã até a noite, ficamos o dia inteiro aqui na igreja. Para muitos aí fora, nossa, que loucura. Talvez alguns maridos aí, algumas pessoas falam, nossa, vocês são loucos, bitolado, quer ficar na igreja o dia inteiro. Por quê? Porque não entendem isso. Não entendem, isso é algo intrínseco no cristão. Continuando, amados. Quanto tempo você se recusará a manter meus mandamentos? Ele disse isso em Êxodo 16. Pink diz que este quanto tempo, olha o que Pink diz, prova o fato de que o sábado não era algo novo, mas um mandamento que é continuamente negligenciado. É razoável dizer que o sábado foi negligenciado por Israel lá no Egito. Então era uma prática que eles já vinham adotando. Tá? Se eles estavam profanando o dia, então significa o quê? Que a instituição permanecia de pé. Senão não teria profanação. Amados, esses conceitos, percebam, eu estou trazendo comentários aqui de Pink, né, trazendo Joel Bick, eu estou trazendo João Calvino. São homens que, no que tange a exegese dos textos, são homens proeminentes, irmãos. Esses homens, eles não brincavam, eles conheciam as línguas. E eu estou trazendo para os irmãos aqui um estudo coeso. Um estudo que traz, você pode chegar na sua casa, pegar todos esses textos aí, você analise. Analise com calma. Leia, vá no original, busque. O irmão vai chegar a essa constatação. O outro texto, não poderia ficar de fora, que oração? 51. Êxodo 20, o próprio mandamento, né? A instituição na tábua. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos, ó, os escravos aí, ó, ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. O que isso aqui traz a ideia? De que isso é algo para a raça humana. O ser humano tem que ter esse compromisso com Deus, de separar um tempo para Ele, um dia consagrado a Ele. Pois, coloquei até em maiúsculo, letras garrafais, pois, tá? Por que tem essa conjunção aqui? O que é essa conjunção aqui? Qual é a função dela aqui? Olha só, pois, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. O que ele está fazendo, Moisés, aqui? E outra, quem ele está recebendo de quem isso? Quem foi que chamou ele? Sobe no Monte Sinai. Ó, não é para ninguém chegar perto. O monte fumegava. Quem foi que falava a ele? Escreve aí. O próprio Deus. O próprio Deus, irmão. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Qual que é o embasamento para o 4º mandamento, então? Criação. Criação de Gênesis. Portanto, o Senhor abençoou, mais uma vez ele pede, abençoou o 7º dia e o santificou. Aí você não quer observar. Aí você fala que só tem 9 mandamentos. Que isso aqui é só cerimonial. Dá para falar isso, irmão? Desculpa, não dá. Se você tiver um mínimo de sinceridade e honestidade com o texto bíblico, você não vai incorrer nesse erro absurdo de falar que isso é só uma prática dos adventistas. Tudo bem, eles colocam outras coisas, outras observâncias. A adventista é seita, irmãos. É seita. Tá? Mas eu estou falando de Bíblia aqui. Estou falando de algo... Esquece essas religiões aí que profanam isso. Olha para as Escrituras. Êxodo 20. Agora vamos para o 4º mandamento, propriamente dito. Quando Deus dá o comando, a forma simples é: lembra-te do dia do Senhor, do sábado, para mantê-lo santo. Além disso, o embasamento do sábado é colocado no exemplo do próprio Deus. John Murray,
observou com razão que o sábado repousa sobre o exemplo divino de Gênesis 2:2. É expressamente declarado no quarto mandamento. O versículo 11 começa com a palavra pois, que eu coloquei lá em maiúsculo, que dá uma razão para algo. Dá uma razão. É como se Deus estivesse explicando por que você deve observar. Porque eu fiz isso na criação. Olhe para mim. Olhe para mim. Eu sou o exemplo. Então, amados, a razão e a base não são encontradas no fato de que o próprio Senhor trabalhou 6 dias e depois descansou no 7º. Portanto, o seu povo deve seguir seu padrão. Ele criou em 6 dias para que ele fornecesse um padrão para o homem seguir. As palavras do versículo 11, parte B, são emprestadas de Gênesis 2:3. E podemos aprender com isso também que Israel era um povo a quem o sábado já era conhecido. O que não precisava ser informado, mas apenas ser lembrado disso. Eles devem olhar para o padrão do trabalho do Criador e copiar isso. E está aí. Tá? É isso, amados. E aí vem um texto, tá? Que já acabando, tá? Vou encerrar aqui. Marcos 2:27. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você tenha uma atenção com esse texto, que é importante também. Qual o contexto aqui? Depois eu vou abordar no slide, né? Mas só para que o irmão tenha uma noção. Cristo e seus discípulos estão sendo acusados de profanarem o sábado. E ele responde isso para os fariseus. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Deus fez uma instituição, então, por causa de quem? Do homem. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E quem era o Filho do Homem? A visão de Daniel, capítulo 7. O Filho do Homem que viria nas nuvens. Quem é? O próprio Cristo. Quem é o Senhor do sábado? Ele. Então apontava para ele? Vamos ver a exegese do texto, para os irmãos verem. Esta verdade não se limita ao Antigo Testamento, mas encontra apoio também nos lábios do nosso Senhor Jesus. O sábado é de Cristo, pertence a Ele, Ele exerce o senhorio sobre ele. Você é cristão? Pois é, Ele falou que o sábado é dele. Tá? O dia do Senhor é dele. Por esta declaração, o Senhor faz uma reivindicação de divindade. Então ele está falando que Ele é o Senhor deste tempo. E em Gênesis 2 quem fala é o Elohim. Cristo, então, dentro da Trindade, Ele é o Senhor disso. Através dele foi instituído, foi criado. Os fariseus estavam acusando ele e seus discípulos de quebrarem o sábado. O Senhor Jesus aqui não diz nada negativo sobre o sábado. J.C. Rayleigh, né, tem um livro sobre a santidade deste homem, muito bom esse livro, tá? Ele observa o seguinte sobre esse texto, sobre as passagens em que Cristo fala sobre o sábado. Eu o encontro, que é em Cristo, falando 11 vezes sobre o tema do sábado. Mas é sempre para corrigir, percebam isso, façam um estudo na sua casa. É sempre para corrigir as adições supersticiosas dos fariseus. Vamos dar uma olhada no verso 27, qual eu já li para os irmãos aqui. O sábado foi feito para o homem, ou por causa do homem. Ele escolheu termos gregos que comunicassem o caráter universal e permanente do sábado. Quais os termos, né, que Marcos utilizou? Primeiro termo, ginomai, ou que significa feito. Literalmente, surgiu. E antropos, que é homem. A palavra grega ginomai aparece aonde? Se você pegar os textos bíblicos e ver o emprego dessa palavra, aonde que estará isso? Sempre quando se refere à criação. Pode pesquisar, irmãos. Então a palavra grega ginomai vinculou o sábado à criação. É usado em Hebreus 11:3. O que está lá em Hebreus 11:3? Nós estamos no capítulo 11. Quem lembra? Pela fé. Hã? Criação dos céus. Cremos que as coisas vistas foram feitas das não vistas. Criação. Lá é empregado esse termo. João 1:3. O que tem lá em João 1:3? João 1 é o quê? Prólogo. Cristo.
Era o Logos, estava com Deus. E era Deus. Estava na criação. Cita Gênesis lá em João 1? Cita. Você encontra o termo ginomai? Encontra. Tá? Que estabelece Jesus como aquele através do qual todas as coisas foram feitas, criadas. E ao falar dessa forma, Jesus afirma que o sábado é uma instituição estabelecida na criação para todos os homens. Marcos capítulo 2. Tá? Novo Testamento. E até aí. Semana que vem eu vou começar a trabalhar, já no Novo Testamento, a igreja primitiva se reunindo no domingo. Nós veremos também os pais da igreja instituindo isso nos documentos. Por exemplo, Didaquê. Nós veremos que isso se tornou uma prática cristã após a ressurreição de Cristo. Afinal, ele é o Senhor do sábado. Tá? Então, eu parei aqui porque os irmãos estão vendo que é bem extenso. Né? É bem exaustivo se você pegar cada texto. Mas todo esse material depois ficará disponível para os irmãos. Mas o que eu quero que você entenda é que, sendo uma instituição de Deus moral, profanar esse dia, não estar em comunhão nesse dia, não buscar ao Senhor nesse dia, é imoral. É imoral. Tá? Deus não se agrada. Deus se ira com isso, tanto que ele dava pena de morte quanto à profanação disso. Então, isso deve despertar em nós uma consciência. Uma consciência. Pastor, e as pessoas que trabalham no domingo? As funções necessárias para o bom desenrolar da sociedade. Amados, vai mudar o mandamento isso? O que vem primeiro? Aí você vem colocando as prioridades. O que vem primeiro? Qual é o dever de todo ser humano? Aí a sua consciência que fale com você. Porque o seu dever, se você é um cristão, é de estar enquadrado nisto. Agora, se você vai fazer ou não, aí é você que tem que decidir. Eu não vou entrar nessa seara. Eu, como pastor, sempre falar isso. Eu vou falar o que para você? É uma instituição divina. É algo santo, abençoado, consagrado pelo próprio Deus. Aí você vê o que você vai fazer. Tá? Lembra que eu falo para os irmãos? Eu vou até certo ponto, como pastor. Eu não vou além disso. Aí você tem que saber o que você faz. Eu sei que eu tenho uma irmãzinha aí que trabalha no domingo. Né, Felipe? E que creio na salvação dessa irmã. Creio que ela tem o Espírito Santo de Deus. Aí você pergunta como é que ela está se sentindo. Pergunta lá. E é por pressão minha? Eu fico fazendo pressão? Não fico fazendo pressão em ninguém, não. Não faço pressão em ninguém. Aí você pergunta para ela como ela própria, ela está se sentindo. A consciência, como que a consciência dela está? Aí você pergunta para ela. É isso. Eu sei de mim e da minha família, minha esposa. Cadê ela? Sumiu? Está aqui. Está aqui na minha frente. Eu e ela estaremos aqui. Estaremos nos domingos, né? Caso não tenha nenhum problema de saúde, caso nada nos impeça, né? Mas estaremos servindo ao Senhor. Tá?